Com o desenrolar do ano litúrgico, caminhamos para o seu termo. Estamos no 33º domingo do tempo comum. E a linguagem dos textos da liturgia deste domingo nos colocam uma espécie de expectativa sobre a revelação de Deus. E vale a pena, nem que seja de forma muito breve, e penso que é aqui que pode estar a diferença entre o passarmos sobre as coisas e o tentá-las ver e olhar com olhos de Deus. Valerá a pena que nós tentemos, nem que seja de forma em pincelada, ler os últimos acontecimentos, mesmo no nosso país. O que é que Deus nos quer dizer com os mais recentes acontecimentos, por exemplo, no Algarve? O que é que aquilo que alguns chamam de não sei do quê, se é furacão, se é sei lá o que se possa imaginar, mas que deixou um rastro de destruição? O que é que isto quer significar? Só são coisas da natureza? O que é que Deus nos pode querer dizer? Não só às pessoas atingidas, mas a nós, que para já ainda não fomos, mas podemos vir a sê-lo mais depressa do que julgamos. Porque é que o Algarve, nos últimos tempos, foi como que massacrado numa primeira fase e numa primeira instância, mesmo localizada com os incêndios, e agora, no inverno, com vento, chuva, destruição? Temos que nos perguntar. Porque é que neste país, que alguns pensam de brandos costumes, isto é, faz de conta que tudo está bem, mas para o caso pouco importa, nesta semana houve distúrbios, incêndios, provocações, carga policial. Porquê? Será isto uma coisa por acaso? Um cristão nunca se deve ficar, como alguns dizem, na espuma das coisas. Deve ir à procura do sentido profundo. Porque isto não passa de espuma. Toda a gente já viu, quando vai à praia, e particularmente no tempo de inverno, vê as ondas a vir e deixam espuma. Mas será aquilo oceano ou será simplesmente disfarce? Era isto mesmo que Jesus queria que os seus discípulos percebessem. Que percebessem que ia haver momentos de complicação. Estamos numa linguagem apocalíptico-escatológica. O que é que os episódios nos referem de Deus? E Jesus procura que os seus discípulos olhem, num primeiro momento, para fora, para as coisas da natureza, os sinais que a natureza emite. Depois, mais proximamente, apela-lhes para que olhem para os sinais de proximidade. Isto é, podemos saber mais ou menos as coisas da natureza e não percebermos o que Deus nos quer dizer. Claro, como ainda hoje dizia alguém, que não vou citar para não ofender quem disse, e muito menos o que presumiu que devia dizer. Claro que toda a gente sabe, com menos umas horitas antes de chegar a intempério ao Algarve, que já estava previsto aquilo. Bastará consultar o santo Google e ele diz-nos tudo. Qual é a previsão do tempo para não sei quantas horas?
Mas será que é isso que é sinal de Deus? Ou não será que nós devemos questionar-nos sobre os sinais da presença de Deus? E é aqui, neste particular muito concreto, que nós temos que aprender a exercitar a nossa vida. Nada do que nos acontece é por acaso. Tudo o que nos acontece em nós e à nossa volta tem sentido. E por isso, a pergunta que devemos pôr, exercitá-la continuamente. O que é que Deus me quer dizer com isto? Com os acontecimentos de Silves ou da Lagoa? Com os acontecimentos do Parlamento ou de um acidente de autoestrada? O que é que Deus me quer dizer com isto? E possivelmente nós, se tentarmos exercitar na nossa vida esta questão, iremos ser muito mais humildes, porque nunca temos uma resposta completa. Teremos sempre uma resposta ao que Deus me quer dizer na curva do próximo momento da minha vida. E é aqui, possivelmente, para usarmos a linguagem do Concílio Vaticano II, que nós precisamos de interpretar os sinais dos tempos e os sinais de Deus, a todos os níveis. E desculpem, por isso, que faça uma referência pessoal, nem que seja na continuidade do que partilhava na semana passada, estando nós em contexto de Semana dos Seminários. Tentei, durante muito tempo, procurar fazer, e penso que não está ainda descartado, de que não continuo a fazer, pelo contrário, de quando acontecer, seja o que for, fazer sempre esta pergunta: o que é que Deus me quer dizer agora? No meu tempo de padre, durante cerca de 10 anos, vivenciei uma experiência de acolher mães solteiras. Sou padrinho de algumas crianças, filhas dessas mães. Por isso, desde muito novo, enquanto padre, presenciei as debilidades de muita gente. Recordo-me de uma mãe que tinha tinha perto de 2 metros de altura e pesava 120 quilos, mãe de 2 filhas, que tinha tanto de inocente quanto de ignorante. Recordo-me perfeitamente uma noite de Natal em que ela não tinha feito ainda sequer a primeira comunhão e pela primeira vez na sua vida, filha de boas famílias, mas que caiu na desgraça da droga e da prostituição e que pedia: eu também quero comer disso. Quando foi o momento da comunhão, claro que não comungou nesse dia, preparou-se para mais tarde fazer a primeira comunhão. E quantas vezes nós temos tanta gente por aí espalhada nas nossas ruas, tanta gente ao pé de nós, que não quer Deus, porque nós não lhe sabemos dar. Porque as pessoas até estão atentas a Deus. Como dizia tão belamente o Papa Bento XVI, na abertura do sínodo recentemente, dizendo que em cada pessoa há uma aspiração da presença de Deus. E saber perceber isso, saber levar essa aspiração não a um anseio desencarnado, mas a um anseio vivencial. Outra coisa não se compreenderia que, sendo eu de uma diocese do norte do país, tivesse vindo cair esta diocese de Setúbal. O que é que Deus queria com isso? E muitas vezes, nestes anos passados, mais recentes ou mais longínquos, e já vão 15 anos nesta diocese, muitas das iniciativas, eu senti sempre esta pergunta:
que partilhei há bocado convosco. O que é que Deus quer com isto? E nunca me percebi que Deus, à primeira volta, nos quisesse dizer que não era. Podia, e já temos aqui na nossa paróquia essa experiência de coisas que começam por muito pouco, mas quando lhe perguntamos o que é que Deus quer com isto, Ele se encarrega de dizer o que é que Ele quer, não o que nós queremos. E é este exercício permanente que nós precisamos de pôr na nossa vida, na vossa família, no vosso trabalho, no grupo onde partilham ou vivem a fé de uma forma mais comprometida, aqui ao nível de paróquia, aqui e neste aspecto muito concreto dos que o Senhor pode chamar à vivência da vida sacerdotal, ministerial. O que é que o Senhor quer da tua vida? E isto é importante colocarmos, porque quando pusermos esta pergunta, certamente estamos à espera que Deus dê a sua resposta, não que eu vá descobrir a minha resposta. E é neste aspecto muito concreto que nós temos um bom caminho, eu diria até um longo caminho a fazer. Que nada da nossa vida, e deixem que por isso refira uma expressão dos Atos dos Apóstolos, quando Gamaliel é chamado a pronunciar-se sobre o princípio do cristianismo, e Gamaliel dizia aos seus correligionários: cuidado, se esta obra é de Deus, Ele se encarregará de a confirmar. Se não é, Ele se encarregará de a destruir. E diz mesmo, não estejamos nós a lutar contra Deus. E é neste aspecto muito concreto que eu gostaria de terminar para ficarmos alguns momentos de silêncio. Se nós pegarmos no todo da nossa vida até este momento, será que temos perguntado ao Senhor o que é que Ele quer de mim? Será que nós temos questionado o Senhor? Mostra-me qual é a tua vontade? Numa palavra, a nossa espiritualidade cristã deve ser a espiritualidade da leitura dos sinais de Deus na nossa vida. E tudo se desmontará. As complicações, os preconceitos, possivelmente até as nossas grandes sabedorias, porque Deus se encarrega de mostrar o que é dele e o que não presta. Que o Senhor nos dê a graça de o pormos na leitura do nosso cotidiano, na leitura do nosso dia-a-dia. E certamente iremos ter muitas surpresas. Aquilo que eu não percebia, mas que afinal era a mão de Deus. Aquilo que eu pensava que era Deus, mas que afinal não era totalmente dele. Mais novos ou mais velhos, que nós saibamos aprender a sermos humildes e a ler os sinais de Deus no concreto da nossa existência. Assim o Senhor nos ajuda a vivê-lo e nós possamos exercitá-lo em cada momento do nosso existir.